Meus irmãos, eu vos cumprimento nessa noite com a paz do Senhor. É uma honra, um prazer poder estar com vocês na 8ª noite do propósito de oração, clamor pela nação. Pedindo aí desculpa aos irmãos, chegamos um pouco atrasado. Chegamos agora, ainda estou arrumado aqui, de terno. Estivemos ministrando a palavra de Deus hoje à noite no culto de mulheres, uma bênção ali na AD, Refúgio em Cristo, congregação ProUB. Foi uma bênção lá, para a glória de Deus. Passamos aqui na pizzaria, comemos uma pizza com Coca-Cola, que nós também somos filhos de Deus, né? Estamos aqui e não poderia deixar de fazer esse propósito com os irmãos. Glória a Deus. Domingo a gente não fez, o propósito foi um domingo eleitoral e eu ia pregar hoje, ia ficar muito puxado para mim, tá certo, irmãos? Mas estamos aqui juntos para clamarmos a Deus pelo um avivamento poderoso sobre o nosso Brasil, sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sua cidade, seu estado e sobre todas as nações do mundo. Já está chegando aí a nossa irmã Verônica Oliveira, essa que já abraçou conosco esse propósito, o clamor pela nação. Que Deus a abençoe, você e toda a sua família. Vai compartilhando essa live, chama todo mundo para participar conosco desse propósito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Hoje, no culto, nós falamos um pouquinho sobre a importância da mãe e do pai de proteger seu filho, de guardá-lo, de assisti-lo. Tá certo? Nós pregamos sobre Rispa, uma mulher muito pouco falada na Bíblia, quase que anônima, uma ilustre desconhecida. Lá em 2 Samuel 21, diz a Bíblia que nos dias do reinado de Davi houve uma grande fome em Israel, e essa fome já durava 3 anos. Interessante que Davi só deixou para consultar a Deus, pedir a orientação de Deus depois de 3 anos de seca. Por que Davi, no primeiro ano, já não consultou a Deus? Deixou para consultar 3 anos depois, amado. Tem situações na nossa vida que às vezes nós queremos nos acostumar com elas. Elas não nos incomodam. E você vive no meio da crise e a crise não te incomoda mais. Davi foi consultar a Deus 3 anos depois. Querido, a seca se alastrava sobre Israel. E na época não havia irrigação artificial como há hoje. Hoje, se houver algum estilo de chuvas, existe a irrigação artificial e consegue regar as plantas. Não havia fertilizantes nem pesticidas, se caso desse pestes nas plantações. Agora você imagine o caos que ficou a plantação, o caos que ficou o trigo, secou tudo foi destruído. Os agricultores não plantavam mais, por quê? Porque não tinha chuva. Foi um prejuízo para os grandes agricultores, para os latifundiários, para os fazendeiros da época. E Davi, vendo essa situação, ele vai falar com Deus, ele consulta a Deus: Senhor, por que tudo isso tem nos sobrevindo? Teu povo está em obediência a ti, teu povo tem buscado a tua face. Por que isso sobreveio sobre nós? E Deus responde: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os Gebeonitas. Porque os Gebeonitas não eram dos filhos de Israel, mas uma nação que havia sobrado do resto dos amorreus. Interessante que Deus se importa com o resto, né? Quem que vai se importar com o resto? Com o que não presta, com o que não tem importância, com o que não tem significado? Deus se importa com o resto. Deus se importa. Deus se interessa por aqueles que a sociedade olha e despreza e diz: esse aí é cadeia o cemitério. Esse aí, Deus não tem chamada nessa vida. Esse não sabe nem falar. Esse não tem estudos, é iletrado, é analfabeto. Mas Deus não quer saber. Deus gosta de pegar o resto e transformar em luxo. Deus levanta do monturo o pobre, o desvalido, o necessitado e o faz assentar em cadeira de príncipe. É isso que ele faz. Ele pega o humilhado que está lá no chão e exalta, e pega o exaltado, soberbo que acha que é alguma coisa, e abate. É desse jeito que Deus faz, mano. E Deus se importa com aquela nação. Por quê? Quem eram os Gebeonitas? Para me te explicar, nós precisamos voltar 400 anos antes de 2 Samuel 21. Josué já havia conquistado
Jericó e já havia conquistado a grande fortaleza de Ai. Então, Josué e Israel estavam numa corrida de vitórias e vitórias, vinha conquistando as terras que Deus jurara dar aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão conquistando a promessa de Deus, que é a terra prometida. Mas para que eles conseguissem conquistar toda a terra que Deus havia dado, eles deveriam expulsar as nações ímpias que habitavam naquela terra. E no começo do capítulo 9 de Josué, você vai ver que quando os outros reinos daquela terra, as outras 5 nações, os fariseus, os girgazeus, os heveus, os ferezeus, as 5 nações que ainda restavam ser exterminadas, souberam que Israel estava vindo contra elas, eles se uniram seus exércitos, fortificaram suas tropas para vir guerrear contra Israel. Já os gibeonitas, que ouviram dos feitos que Deus fez, que Deus entregou Jericó e Ai na mão de Israel, eles fizeram diferente. O que foi que eles fizeram? O rei de Gibeão mandou 2 embaixadores até Josué, tá certo? Um abraço, nossa irmã, filho do rei, a paz do Senhor, para nossa irmã também, Regina de Oliveira. Compartilha essa live aí, viu? O rei disse, vocês se vistam de roupas rasgadas, roupas sujas, vocês peguem esses pães aqui emborolados, mofados, coloquem poeira sobre os pés e vão até os filhos de Israel e digam para eles, nós não somos vossos inimigos, nós somos povos de uma nação longínqua, que moramos numa terra muito distante, faça conosco uma aliança. E eles chegaram lá, fizeram aquilo que o seu rei havia mandado e disseram, Josué, nós estamos aqui, a nossa vida de paz, não viemos guerrear, somos uma terra muito distante. Olha as nossas roupas, estão todas empoeiradas do deserto. Olha esse pão, quando nós saímos da nossa terra, esse pão estava quentinho, esse pão agora está mofado. Você está entendendo? E eles conseguiram enganar Josué. Josué, ele se comove com a história daqueles homens e compadece deles e faz uma aliança. Ele firma uma aliança com os gibeonitas. Missionária Josélia, minha esposa, vai compartilhando aí, Josélia, viu? Com o máximo de pessoas possíveis. E essas pessoas hoje vão ser alcançadas por esta rápida palavra. Deus abençoe a nossa mãe Isma Silva, irmã da minha pastora Isabel, que está ali diretamente de Goiás. Deus abençoe tua vida, minha querida, sua família. Compartilha essa live, tá bom? Com todos os grupos aí, monta a tua sala de vídeo, vai compartilhando, porque muitas vidas precisam ser edificadas por esta bendita palavra. E depois que Josué fez aliança com os gibeonitas, depois de 3 dias que ele foi descobrir que ele foi enganado. Só que ele já tinha firmado a aliança, e a aliança firmada não poderia ser revogada, não poderia ser quebrada. A aliança está feita. E os gibeonitas se propuseram a ser escravos, a serem servos e subservientes de Israel. E eles passaram a pagar tributos aos israelitas. E Josué colocou eles para trabalhar como rachadores de lenha e tiradores de água. Olha o que acontece. Aí as outras nações, as outras 5 nações, souberam que os gibeonitas haviam se aliado e feito aliança com Israel. E eles se agruparam para vir contra os gibeonitas. Moisés foi lá, no caso Josué, foi lá e defendeu o povo. Guerreou contra as nações e conseguiu destronar todas elas. Por quê? Porque Josué fez aliança. Quem tem aliança é protegido. Quem sabe, deixa eu contextualizar logo a palavra, você tem sido perseguido de todos os lados. Uma perseguição espiritual, no seu casamento, na sua vida ministerial, na sua vida financeira. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Se você está debaixo de uma aliança, você está guardado, você está protegido pelo Senhor dos Exércitos. Quem vai se dar mal é quem levanta-se contra
a tua vida vai ter que assistir a tua vitória, a tua honra chegar. Aquele que te viu caído vai te ver de pé, glorificando a Deus. Quem te viu triste vai te ver sorrindo, feliz pela vitória. Quem te viu calado vai te ver gritando. Quem te viu para baixo vai te ver para cima. Quem te viu como cauda, sendo pisado por todo mundo, vai te ver como cabeça. Essa é a palavra profética de Deus para a tua vida. Você toma posse dessa mensagem, diga assim: eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. E essa nação foi aliançada, e eles ficaram ali, habitando normalmente com os israelitas, certo? E essa nação gebeonita, amados, eles não eram numa terra longe. Eles moravam ali a 40 quilômetros. A 40 quilômetros. Eles estavam entre as 7 nações que deveriam ser exterminadas, expulsas. Mas eles foram inteligentes, eles foram sábios e foram aliançados. Agora ninguém pode tocar mais dos gebeonitas. 400 anos se passaram e no período de Saul, ele tem um plano maquiavélico de destruir os gebeonitas e não respeitou a aliança que Deus firmou através de Josué com esse povo chamado gebeonitas. E ele mata, ele extermina os gebeonitas e alguns sobram. E no período de Davi, ou seja, 30 anos depois, já nos últimos anos do reinado de Davi, ele tinha quase mais de 80 anos de idade nesse interim, tá certo? Aí veio a cobrança de Deus. Deus começou a cobrar do povo uma fome de 3 anos e meio, seguido de uma seca que castigou a terra de Israel, que castigou a lavoura. O país quase que entra num colapso econômico. Aí Deus explica: a culpa é de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gebeonitas. Esse povo tem aliança. E essa aliança não foi respeitada, foi violada. E o que aconteceu? Davi, ele vai até os líderes dos gebeonitas se retratar, porque esse problema precisava ser resolvido o mais rápido possível. E ele foi lá e disseram: o que é que vocês querem? Que satisfação vocês querem para que a herança do Senhor, que é Israel, seja abençoada? E os gebeonitas dizem: não queremos prata nem ouro da tua parte. E nem temos intenção de matar homem nenhum. Nós não temos aqui senso de vingança, de matar ninguém. Só queremos que do homem que nos quis exterminar, do homem que nos perseguiu para nos destruir, 7 homens, 7 filhos de Saul, para que enforquemos na montanha de Gibeá. Olha o preço de uma irresponsabilidade, o preço de uma ignorância, o preço de uma aliança quebrada. Davi disse: quer dizer que isso resolve o problema da nação? Se eu lhe der esses 7 homens, a chuva virá? A fome vai acabar? A seca vai acabar? Sim, 7 homens, eu os darei. Davi pega 7 filhos de Saul, 5 de Merari, irmã de Mical, filha de Saul, e 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul. E eles são enforcados no monte de Gibeá de Saul. Por que Gibeá de Saul? Porque Saul é oriundo e nativo de Gibeá, território da tribo de Benjamim. É lá que estavam os restos mortais de Saul e de Jonatas, quando eles foram pelejar contra os filisteus e foram mortos. O que acontece? Aqueles jovens são cruelmente e covardemente assassinados, e eles permanecem lá. Mas Rispa, mãe de 2 deles, sobe até o monte. Ela arma a sua tenda. Labraio recebe a calmante o reva subérgia. Quem já está pegando a revelação? Tem gente que já está entendendo o que Deus está falando. Ela sobe o monte e arma a tenda. Queridos, o texto de 2 Samuel 21, se você ler todo ele, diz o texto que ela passa todo o período da cega, da cevada, que ia de abril a outubro, ela passa 6 meses no monte, guardando cadáveres. Parece coisa de doido, coisa de louco. Mas eu aprendo muita coisa com a atitude dessa mulher.
Era uma mãe que amava os seus filhos. Era uma mãe que está agora sofrendo, que está enlutada, porque os seus filhos, que eram inocentes, estão pagando pela irresponsabilidade de seu marido, e era Saul. E ela firma a sua tenda e ela fica ali. Essa tenda, deixa eu contextualizar a palavra e fazer aplicação na sua vida, é a tenda da oração. Você tem orado pela sua casa, irmã? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem ensinado a eles o caminho da salvação? Você tem orientado os seus filhos que Cristo é a saída? Que Cristo é a resposta para a vida deles? Rispa estava lá. E detalhe, Rispa estava guardando os seus filhos mortos. Diz o texto que ela sobe para lá, ela se veste de pano de saco de cilício. Na cultura judaica, quando uma pessoa se vestia de pano de cilício, é porque essa pessoa estava enlutada, estava triste ou estava arrependida de algo. E ela estava lá, enlutada, coitada. Perdeu 2 filhos, porque os outros 5 eram da outra mulher. Mas ela armou sua tenda. Querida, seu filho está nas drogas, arme a tenda da oração por ele. Seu marido está escravizado no álcool, arme a tenda da oração por ele. Suba ao monte e arme a tenda, faça propósito, determine que o seu marido vai ser liberto, determine que o seu filho vai ser liberto, que a sua filha vai ser liberta. Crê no Senhor, será salvo tu e tua casa, mas você tem que orar, você tem que clamar, entra no teu quarto, vai na tua delegacia espiritual, lá no teu quarto de guerra, no teu lugar de intimidade e fala com Deus, conta para Deus os teus problemas, conta para Deus as tuas lamúrias, o que você está passando, conta para Deus, minha irmã. Conta para Deus os teus problemas. Não vá contar para sua vizinha que não é crente, não. Faça isso, não. Não vá sair espalhando para todo mundo o seu sonho, o seu projeto, não. Conte para Deus. Jesus disse, e vós quando orares a mim, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ele te responderá, minha querida. Então os vizinhos não precisam saber do que se passa na tua vida, não. Porque você conta para o vizinho, quando é amanhã, teu nome já está na primeira página do Jornal da Fofoca. Teu nome está espalhado, queimado. Conta para Deus, minha irmã. Conta os teus problemas para Deus, porque Ele é quem pode te ajudar. Mateus 7,7, pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abrirá. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ore. Ah, mas eu estou no deserto na prova. Arme a tenda. Alabria calavanjou, via sébria, munditeia, ossaia, tébria. Monte a tenda de oração, vigie sua casa, vigie sua família. Interessante, né? Eu me recordo aqui de outra mulher virtuosa na Bíblia, a nossa irmã Ana, mãe de Samuel. Ana, diz a Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 1, que ela era uma mulher estéril, tinha madre cerrada, útero fechado, não tinha possibilidade de gerar filhos. Além dela, olha a luta de Ana. Primeiro ela sofria pelo fato de ser mulher, porque para quem não sabe, os judeus são machistas até hoje, são muito machistas. Você sabia que todo judeu ortodoxo, até hoje, de manhã cedo, eles vão ao Muro das Lamentações para fazerem suas orações e agradecem a Deus por 3 coisas. Obrigado por não ter nascido mulher, nem escravo, nem gentil. A mulher é como se fosse um objeto do homem. O valor da mulher no Antigo Testamento equivalia à condição de gerar filhos e tinha que nascer filho homem. Se nascesse filha mulher, ela passava mais de 20 dias impura. Se fosse filho homem, ela passaria apenas 7 dias. Havia festa, matava o cabrito, porque nasceu um homem. Um abraço, irmã Marta Souza. Um abraço e a paz do Senhor, o pastor Júlio César Fagundes Pena. Um abraço, querido. Fica à vontade, tá bom? Você está acompanhando aqui a 8ª noite,
do propósito de oração, clamor pela nação. São 30 dias de clamor forte para que Deus envie um poderoso avivamento sobre o nosso Brasil, sobre o mundo todo, e nos use para promover esse avivamento. E diz a Bíblia que além de Ana sofrer porque era mulher, ainda era estéril. E na cultura judaica, as mulheres que eram estéreis, a lei ela dava direito ao marido de procurar uma outra mulher, uma concubina, para ter filhos dela. Imagine, além dela ser desprezada por ser mulher, ela não pode ter filhos, é uma mulher estéril e ainda tem que dividir o esposo com outra mulher. Dessa forma. E na cultura judaica, as mulheres estéreis que não podiam gerar eram tidas como amaldiçoadas por Deus. Era como se a esterilidade fosse uma consequência de pecados. O judeu acreditava nisso. Quem lembra daquela passagem que trouxeram um cego de nascença até Jesus para que o curasse? Os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus tem que explicar, quebrar esse misticismo, essa crendice judaica. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso se manifestou nele para que a glória de Deus se manifestasse nele. Nem toda enfermidade é consequência de pecado. Existem 3 tipos de origem das enfermidades. Consequência de pecado, também pode. Você pode também ficar doente. Consequências de demônios, né? Existem espíritos malignos que podem também adoecer uma pessoa, como também no exemplo daquela mulher que vivia há 18 anos encurvada. E o texto é claro, um espírito de enfermidade a atormentava durante 18 anos. Terceiro lugar, a pessoa fica doente por causas naturais. A pessoa que não se cuida, que come muita gordura, uma pessoa que come comida cheia de massa, essa pessoa ela vai ser acometida de enfermidades. O colesterol vai aumentar, vai ter doenças no sangue, tá certo? Problemas de obesidade e outras coisas mais. São as 3 origens das enfermidades. E a Penina começou a irritar a Ana, começou a humilhar a Ana, retratar a Ana. O texto não fala quais palavras Penina usava, mas eu posso conjecturar. Penina olhava para Ana e dizia: tu és a maldita, tu és uma árvore sem fruto, tu és uma mulher estéril. O meu marido me ama mais do que você, porque eu posso dar filhos para ele. E na cultura judaica, filhos para um judeu era sinal de bênção, de dádiva de Deus, de prosperidade. Mas diz a Bíblia que quando Eucana ia fazer o sacrifício, dava a mulher dele, Penina, os filhos, mas a Ana dava a porção dobrada, porque ele amava a Ana, independente se ela gerava filhos ou não, ele amava sua esposa. Independente, meu irmão, se você tem conhecimento ou não, o tempo de crente que você tem, se você sabe falar ou não, ele te ama. Ele te ama independente de qualquer coisa, independente do passado negro que você teve, das atrocidades que você cometeu, não importa. Ele te ama e o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Ele te ama, querido. Ele te ama. Voltando para a história de Rispa, ela está lá, ela monta a tenda da oração. E Ana fez isso. Quando Penina a irritava, Ana não foi trocar tapas, Ana não foi brigar, não foi discutir, não devolveu insultos. Ana foi para a delegacia de Deus, Ana armou sua tenda, foi para Siló e fez um voto com Deus: Senhor, se atentares para a aflição da tua serva e da tua serva te lembrares e não te esqueceres da tua serva, quando eu tiver um filho, eu vou te dar, eu vou doar ele como oferta no teu templo. Minha irmã, olha que coisa tremenda, você irmã que está assistindo isso. Ana orou há anos para ter um filho e quando ela tem, ela doa para Deus. Isso é fé, isso é determinação, isso é fidelidade. Fez o voto e cumpriu. Minha irmã, se você fez um voto, trate em cumpri-lo. Se você não vai dar conta de cumprir, nem vote. É só para quem tem fé, é só para quem é determinado. E Rispa armou a tenda da oração, está lá, pastorando o cadáver dos seus filhos, triste, sem saber o que aconteceu. E diz a Bíblia que ela se veste de pano de saco e ela se põe em cima de uma pedra. Deixa eu fazer logo a aplicação prática, porque eu não aguento, irmãos. Querido, você está passando por situações adversas na sua vida? Fique em cima da pedra, que é Cristo, a rocha. Confie nele, acredite.
Diz a Bíblia que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Alicerce sua vida na rocha que é Cristo. Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo de número 24, a respeito das duas construções, dos dois alicerces. O que ouve a minha palavra e não cumpre, edificou casa na areia. Correram os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva e a casa caiu, porque não estava alicerçada na rocha que é Cristo. Por isso que muitos caem, porque não está alicerçado em Cristo, está alicerçado no homem, nas coisas transitórias e passageiras dessa terra. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, as obedece, é semelhante a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva e a casa não caiu, porque a casa estava alicerçada na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Faça como Rispa, os filhos dela estavam mortos e ela estava na rocha, confiando em Deus. Eu me lembrei de outra mulher também que estava na rocha e armou a tenda. Aquela viúva, que Eliseu tinha profetizado o filho, que o filho dela ia ressuscitar. Depois o filho dela morre. O profeta chega lá, vai bem contigo, mulher? Vai bem com teu filho, vai bem com teu marido? E mesmo o seu filho estando morto, ela disse, vai tudo bem. Por quê? Porque era uma mulher que acreditava, ela confiava, ela estava sobre a rocha, ela tinha armado a tenda de oração, ela sabia que o ouvido do seu Deus não estava gravado, nem a mão dele encolhida, para que não pudesse salvá-la. Forte, não é? E Rispa está lá, irmãos. Tente se transportar comigo para dentro dessa história, tente imaginar o cenário de sofrimento. Tem essa visão macabra, uma mulher guardando 7 cadáveres, irmãos. 7 cadáveres. Imagine com o passar do tempo, os corpos começaram a entrar em estado de decomposição, a carne começou a se descolar dos ossos, os órgãos internos começou a estourar, o mau cheiro começou a invadir aquele lugar. E diz o texto sagrado, queridos, que durante o dia ela não deixava que as aves de rapina comesse o corpo dos seus filhos. E durante a noite não permitia, acendia a tocha e espantava as bestas e os animais, aquelas bestas que gostam de comer carniceiras, os lobos, os coiotes. Ela não permitia que eles comessem a carne dos seus filhos. Parece loucura, mas aqui é a atitude de uma mãe desesperada, que amava os seus filhos, que fez de tudo para dar uma vida boa para os seus filhos, que estavam pagando o preço por causa da arrogância, da prepotência e da irresponsabilidade do seu pai Saul. Tem muitos filhos hoje que pagam pela irresponsabilidade dos pais, que paga porque tiveram em casa um pai tirano, um pai que batia na mãe, um pai que espancava os filhos, e esses filhos cresceram revoltados, traumatizados. Está entendendo, queridos? Muitas das problemáticas sociais de filhos que vai para as drogas, que entra para o crime, é exatamente isso. Porque ele cresce dentro de uma casa conturbada, ele presencia o pai espancando a mãe, batendo em todo mundo, e ele cresce, queridos, com esse trauma na sua vida, e lá na frente isso vai refletir para o seu casamento também, para o seu futuro. Então não brinque, seja o exemplo para os seus filhos, seja um espelho. O filho, o homem se espelha no pai, a filha se espelha na mãe. Por favor, dê exemplo ao seu filho, seja um espelho para o seu filho, ensine a criança o caminho que deve andar. Quando ele crescer, jamais se desviará. A palavra se desviar no original, jamais esquecerá o que foi ensinado. A paz do Senhor, irmã Marta Souza, Deus abençoe, seja bem-vinda. A paz do Senhor, missionária Giovanni Salles Carvalho, fique à vontade, Deus abençoe. Deixa eu concluir essa mensagem, querido. Interessante, amados. Fazendo um contexto que existem muitos em nosso meio que não oram mais pelos seus filhos, não fazem mais culto doméstico em casa. Invista nos seus filhos, eles são o futuro que vai te representar amanhã, futuro do Brasil, futuro da igreja, os futuros profissionais. E você tem a responsabilidade de formar o caráter do seu filho,
de ensinar o seu filho, não é a escola. Tem uma lei aí que queria ser aprovada, graças a Deus que essa lei ela foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, da ideologia de gênero. A escola que determinaria a orientação sexual da criança. Queriam deturpar a mente das nossas crianças e graças a Deus essa lei caiu por terra. Nós não podemos admitir tal coisa, querido. Não podemos admitir tal coisa. Se a mulher quiser se deitar com a outra, o problema é dela. Se o homem quiser se deitar com outro, o problema é dele. Mas as nossas crianças, ninguém vai tocar. Nos nossos filhos, ninguém vai tocar. A nossa nação foi alicerçada em cima de princípios morais e éticos judaicos cristãos. Judaicos cristãos. Princípios bíblicos e querem perverter tudo isso, querem distorcer as verdades espirituais, morais e éticas. Proteja a sua família, proteja os seus filhos, lute por eles, porque Rispa passou 6 meses lá guardando os corpos mortos dos seus filhos. O seu está vivo, lute por ele, não deixe de orar por ele. Não dê ouvido aos pessimistas que dizem, não adianta orar, irmã, teu filho, o destino dele é cadê o cemitério? Não olhe para essas palavras pejorativas. A palavra de Deus é, persevere, peça, insista e você vai ver. Seu filho vai ser liberto, seu marido vai ser transformado, a sua casa será alcançada pelo poder de Deus. Ora queimando, revia sobre a calava sobitéria. Essa palavra tem endereço certo nesta noite, está tocando você. Tem gente se emocionando agora, chorando na presença do Eterno. É para você, mãe, essa palavra. Irmã Marta Souza pede oração por ela e sua família. Vamos já orar, minha irmã. 4 minutos e nós vamos orar. Diz o texto, querido, se você ler, que durante o dia, Rispa não permitia que as aves de rapina, os urubus, comessem a carne dos filhos. Não deixe que os urubus destrua o comportamento do seu filho. Os sonhos do seu filho. Não deixe. Esses urubus são as drogas, são as propostas ao mundo. Da chocarrice, da prostituição, são os apelos, os convites que Satanás faz. Policie sua casa, preste atenção no que o seu filho está assistindo no celular até altas horas. Vigie sua casa, edifique sua casa, seja sábia, seja prudente. Não deixe os urubus destruir o seu filho, destruir sua filha. Faça como Rispa, espante eles. Vigie seus filhos. Para Rispa não dava mais tempo, seus filhos estavam mortos. Mas o seu está vivo. E eu profetizo, seu filho ainda será um grande ministro da palavra de Deus. Seu marido ainda será um futuro obreiro da casa de Deus, um exímio pregador do evangelho. Sua esposa será uma missionária. Você que tem um marido que não é crente, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 7 que o marido descrente é santificado pela esposa crente e vice-versa. Mas eu creio que um dia seu marido vai ser liberto. Vou te passar um conselho aqui do céu para você, é um ato profético. Toda noite, quando você for dormir, quando o seu marido estiver dormindo, estenda as suas mãos sobre ele e abençoe ele. Profetize a libertação de Deus na vida do seu marido. Você é profeta de Deus, Deus te deu poder, Deus te deu autoridade. Profetize, diga, o meu esposo será um homem de Deus, a minha esposa será uma mulher de Deus. Porque a minha família é de Jesus. É propriedade exclusiva do eterno Deus. Então vigie sua casa, seus filhos de dia e de noite. De dia e de noite. Não permita que seu filho vá dormir em casa de namorada. Isso não existe. Não permita que seu filho perda a virgindade antes do casamento. Tanto filho de crente aí, fazendo sexo antes do casamento, fornicando. Isso é pecado, minha irmã. Ensine o seu filho. Ensine a sua filha, não permita que a sua filha faça isso, vá dormir em casa de namorado, minha irmã. Ensine a sua filha. Se converta, minha irmã. Você é a cabeça da sua casa, você homem é o cabeça do seu lar, ensine seu filho. Veja como está o comportamento dele na escola, na faculdade, como está o comportamento dele no bairro. Você tem que assistir o seu filho. E acima de tudo você tem que ser espelho para ele.
Dê testemunho aí na sua casa, dê exemplo. Porque se você não der exemplo, você não vai ter autoridade nem autonomia para corrigir seu filho, porque na hora que você quiser corrigir ele, vai dizer, mas papai, o senhor faz isso. O senhor faz isso, papai. Quem é o senhor para me dar lição de moral? É isso que vai acontecer, meu querido. Então seja exemplo na sua casa. Seja um referencial a ser seguido, a ser imitado, tá certo? O que Rispa queria era apenas um enterro digno para o seu filho. E ela fica ali, 6 meses, de abril a outubro, em toda a estação da cega da cevada. Interessante que a cevada era a semente mais desprezada da época, né? Ninguém queria cevada. Pensa num negócio ruim a cevada. Os agricultores jogavam a cevada era para os animais comer. Mas foi a cevada que livrou o povo durante os 3 anos de fome e seca. Levanta a mão porque eu tenho uma palavra de Deus. Deixa eu aplicar a mensagem na sua vida. Quem sabe você é cevada, desprezado pela tua igreja, desprezado pela tua família, desprezado pelos teus vizinhos. Ninguém acredita no teu sonho, no chamado de Deus para a tua vida. Mas você é cevada. Não se preocupe que é você que Deus vai usar para alimentar muita gente, para ajudar muita gente a se levantar. Debriacol, via sébrias, no monte revia subtéria. 6 meses depois, o rei Davi soube da atitude daquela mulher, tudo o que ela fez por seus filhos, e Davi manda os seus servos ir lá e ajuntar os restos mortais de Saul, de seu filho Jonatas e dos 7 que foram enforcados da casa de Saul, e eles tiveram um enterro digno, e essa mulher pôde voltar para sua casa, mesmo com o coração quebrado, triste, angustiado, todo esbagaçado. A paz do seu irmã Rita, seja bem-vinda. Mas os seus filhos foram enterrados. Porque por máximo que o filho seja ruim, ladrão, bandido, o que for, a mãe ama. A mãe sempre vai amar. Não há nada que faça o amor de uma mãe pelos filhos se apagar. A mãe ama demais. Talvez ame mais que o pai, porque o filho sai e chega a altas horas, 10 horas o pai está dormindo, a mãe não dorme. Enquanto a filha e o filho não chegam. O amor de mãe é tão grande que é comparado ao amor de Deus. Isaías diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta. Eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de vós. Então seja mulher sábia. Proteja seus filhos como uma leoa protege os seus filhotes. Como uma galinha protege os seus pintinhos. Tudo que vai atingir o seu filho, vá para cima. Não aceite essa maldição na sua casa. Seus filhos são herança do Senhor, patrimônio que Deus lhe deu para cuidar. Eles serão servos de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Você toma posse dessa palavra? Então seja como Rispa. Arme a tenda, fique firme na rocha e espere o momento da resposta de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos clamar? Eu queria pedir só aqui a minha esposa que trouxesse um copo d'água para mim. Amém, minha esposa? Senhora Josélia? Já dormiu? Passou um pouquinho d'água para mim, Samuel? Queridos, enquanto eu vou tomar um copo d'água para me aquecer aqui as minhas cordas vocais, nós temos ministrado bastante para a glória de Deus esses dias. E como eu falei, acabei de chegar, irmão. Estou aqui, ó, de terno ainda, ó. Acabamos de chegar de um culto maravilhoso, marcado pela presença de Deus, culto de mulheres na nossa congregação ProUB, que está sobre os cuidados pastorais do meu nobre amigo, a quem tenho muito carinho, estima e respeito, pastor Lins e sua esposa, pastora Silvia. Foi muito bem recebido, muito bem recepcionado ali. Eu quero agradecer a Deus e louvá-lo pela vida desse casal de pastores. Meus queridos, vamos clamar, orar. São 11 horas e 14 minutos. Chegamos um pouco atrasado devido que depois do culto a gente passou na pizzaria, foi muito bom. Glória a Deus. Eu trouxe pizza para casa ainda para minha esposa, né? A minha esposa não pôde ir comigo porque ela foi me representar num culto de mocidade aqui na congregação, no nosso bairro. Retribuir a visita do departamento desta igreja, a Igreja Pentecostal Renovados em Cristo, da minha amiga pastora Hilda, mas da próxima vez ela estará conosco lá, se alegrando na presença de Deus. Vamos orar, queridos.
Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, está esperando o quê, querido? O que é que você está esperando? Vai lá, se inscreve. Eduardo Medeiros Oficial. Embaixo tem um sininho. Você ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todo novo vídeo que nós postarmos no canal. Não se esquece de deixar o seu like e os seus comentários, é importante para dar visibilidade ao nosso canal. E o nosso propósito é 3: glorificar a Cristo, promover o reino e alcançar o maior número possível de pessoas para serem edificadas, salvas e transformadas pelo poder desse evangelho que eu prego para vocês aqui, tá certo? Vamos clamar? Convida todo mundo aí, monta a sala de vídeo e vai convidando, e avisa para todo mundo que o momento da oração vai começar, o momento do clamor forte pelo Brasil. Nós vamos apresentar você, seu esposo, sua esposa, filho, sua família na mão de Deus e vamos, profetizar um milagre na sua vida, amém? Já convidou todo mundo aí? Já mandou o convite aí para os teus amigos, os teus irmãos em Cristo, lá da tua igreja, da tua comunidade? Vamos juntos orar, falar com Deus. Oração é conversa com Deus. Diálogo. E diálogo é espontâneo. É você abrir o coração para Deus, é contar os teus problemas para Ele. Ele é Pai, Ele te entende e Ele sabe dar coisas boas para os seus filhos. E pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, queridos? Pronto? Já convidou todo mundo? Já se inscreveu no canal? Podemos orar por você agora? Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas. Nessa noite, Pai, nós entramos na tua bendita e gloriosa presença em oração. Primeiramente, te peço perdão dos meus pecados por pensamento, palavras, obras, gestos, omissões, minhas atitudes erradas, escolhas erradas, decisões precipitadas. Perdoa-nos, ó Pai. Tu sabes que somos seres humanos, frágeis, falhos e limitados, mas perdoa, Senhor. Quero te apresentar, meu Pai, cada irmão, cada irmã que nesse momento está conosco aqui, nos ouvindo por essa live, aquele que já passou por aqui, que já saiu, que já foi dormir, porque amanhã tem que trabalhar pesado. Abençoa os teus filhos da Vitória. Quero te apresentar todos aqueles que estão enfermos. Quero te apresentar, Pai, a irmã Marta Souza e toda a sua família que pede oração da Vitória. Liberta os oprimidos, salva os perdidos, cura os doentes, levanta os caídos. Entra com propósito de salvação na casa da nossa irmã Marta Souza, da Vitória, para a tua glória, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, pelo teu grande amor expressado na cruz do Calvário, dando teu filho para morrer por nós, trouxe perdão de pecado, justificação e pagou a dívida que era nossa. Hoje nenhuma condenação há para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Estamos livres e libertos do poder do pecado. Meu Senhor, te agradeço por tudo, vestir, calçar, as moedas, providência. Te agradeço, Pai, pela minha vida, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado ainda, a oportunidade de vivermos nessa terra e de te adorarmos, servirmos ao Senhor. Te agradeço, Pai, pela saúde física, espiritual, psíquica. Te agradeço pela proteção, os livramentos que tu tem nos dado e às vezes os nossos olhos nem percebem o livramento que o Senhor nos dá. Te agradeço por tudo, te agradeço pela minha base, que é a minha família. Te apresento a minha esposa, a missionária Josélia Fausto. Continua abençoando. Completa a obra que o Senhor começou, dê saúde, repreenda, Pai, todos os resquícios, todas as sequelas dessa enfermidade, que ela possa ser curada em nome de Jesus, voltar a ler novamente para a tua glória. Senhor, levanta ela como uma missionária, uma ministra da palavra, dá conhecimento, autoridade e poder e usa para ganhar muitas almas para o teu reino. Abençoa meu Pai, que meu filho, que o Samuel cresça e seja uma voz profética nessa terra e siga o exemplo do seu pai, em nome de Jesus, que ele seja um profissional próspero, que ele seja um homem, um dono de casa, um marido excelente para a glória de Deus. Pai, te apresenta a minha enteada, Rayara, abençoa, da Vitória, dá um futuro de bênção, brilhante para a tua glória. Abençoa minha sogra de saúde, toda a família da minha esposa seja alcançada nesta noite pelo teu poder. Minha família, minha mãe de saúde, protege da graça, resolve suas causas, meus irmãos, aqueles que se encontram distanciados da tua casa, quebra as cadeias, quebra as algemas que os prendem, os escraviza e traz de volta para a tua casa. Aqueles que estão fortes ainda, que estão firmes, continua sustentando
guardando, ajudando e fortalecendo, que eles nunca saiam da tua presença. Abençoa suas respectivas esposas e filhos, em nome de Jesus. Quero te apresentar, meu Deus amado, essa pessoa que está na UTI com coronavírus, essa pessoa que está com doença cardiovasculares, doença no sangue, leucemia, essa pessoa que está com câncer no pulmão, câncer na garganta, onde estiver alojado esse câncer, a AIDS, meu Deus, a diabetes, a pressão alta, bico de papagaio, hernia de disco, astrose, astrite, osteoporose, meu Deus, todo tipo de doença agora, hemorragia, em nome de Jesus Cristo, crendo no que diz a tua palavra, com os sinais seguirão os que crê em meu nome, colocarão as mãos sobre os doentes e serão curados. E Tiago diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Visita agora, arranca essa enfermidade agora. Eu profetizo milagre na sua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Liberta esse homem que está na cachaça, esse jovem que está nas drogas, essa jovem que está na prostituição, e salva essa família, para que a tua filha e o teu filho venham testemunhar e dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Abre a porta para o pai de família que está desempregado, envia a providência do alto para esse pai e essa mãe que precisa manter sua casa e sua família. Esse jovem que quer passar no vestibular, na faculdade, abençoa, realiza o seu sonho, que ele seja um profissional de sucesso. Abençoa nosso presidente de saúde e de graça, que ele possa ser guiado por ti e não pela emoção. Abençoa, que toda decisão de projetos venha beneficiar a sociedade e o povo que precisa. Só abençoe, Pai, os assessores, ministros, deputados, governadores, senadores, todas as autoridades políticas constituídas por Ti. Abençoe os pastores, as igrejas, as denominações, sem acepção de nenhuma. Abençoa todas, que possamos nos unir na causa de Cristo, levantarmos a bandeira do Evangelho e ganharmos almas para Deus na nossa rua, na nossa cidade, no nosso bairro, aqui no meu bairro, que haja paz, que haja salvação, libertação e transformação de Deus nesse lugar, para a glória de Deus, que seja conhecido como o bairro do avivamento, onde Deus está operando e salvando e transformando. Fica conosco, muito obrigado, Senhor, que essa nação possa experimentar um grande avivamento sobre esse lugar, que a corrupção vai embora, que a falcatrua vai embora, que o engano vai embora, que a mentira vai embora, a desonestidade, as injustiças sociais, a discriminação, o racismo, a cristofobia, a perseguição à igreja do Senhor nesse país, que caia por terra todo o principado, toda potestade, todas as fortalezas do mal, todo o projetado nas câmaras secretas, caia por terra, seja frustrado, toda a força do mal, feitiçaria, macumba para destruir a família, os casamentos, está destruído nesta noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Abençoa os nossos pastores, nossos líderes, para a glória de Deus, de graça, saúde, vitória e conhecimento do céu para todos eles. Fica conosco, recebe as orações, o pedido de oração de cada irmã, de cada irmão, que depositou sua fé em ação de vitória e manda a resposta do céu para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo. Dai-nos uma noite de sono tranquilo e reparador, que possamos sonhar com projetos e revelações profundas da parte de Deus. Dai-nos o dia abençoado amanhã para a glória do Senhor Jesus. Abençoando o pastor Lins, pastora Silvia, que nos recebeu muito bem ali na igreja. Todas as irmãs ali possam ter saído edificadas pelo poder da tua palavra. Essas bênçãos eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém e graças a Deus. Meus amados, muito obrigado a vocês que permaneceram conosco até esse horário. Que Deus em Cristo vos abençoe e possa derramar dos mais altos céus bênçãos copiosas sobre você, sobre sua vida profissional, sentimental, conjugal, espiritual e ministerial. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã. Amanhã, não se esqueça, temos um encontro marcado nesse mesmo horário, das 10 às 11, a 9ª noite do propósito de oração, clamor pela nação. Deus abençoe todos vocês que entraram conosco. Até amanhã. Orem por nós, em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão onde você está agora. Eu quero dar a bênção apostólica, eu quero abençoar você. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus reunido aqui nessa live e esparramados por todo o mundo. E você diz amém. Shalom, Adonai.